O evangelho de passar a mão na cabeça só enriquece pastor. Evangelho é confronto contra o engano. Evangelho é para tirar as pessoas do engano. Ai, deixa de ser claro. Evangelho não salva para a vida eterna. Evangelho salva na mente, gera metanoia, tira do engano. Eu já caí nessa um dia do cara falar: prega o evangelho para salvar as vidas. Ei, evangelho não salva ninguém para a vida eterna. Quem salva é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O evangelho salva do engano, da onde me tirou. Me tirou do engano, tirou várias pessoas hoje aqui que são a igreja de Cristo, neste canal e nos outros que pregam a graça de Deus. Então deixe-lhe falar uma coisa: já pode tacar pedra, porque ninguém pode chegar perto de mim por causa do coronas do Coviro. Não é isso? Não é esse o nome aí do troço ruim? O tema desta pérola da graça é: Jesus de Nazaré não vai voltar. O quê? É isso mesmo, se chegar perto de mim, não pode. Tem que ir, a recomendação 1,5 metro. Lavar a mão, tudo direitinho. Os irmãos estão aqui da equipe técnica. Os irmãos que... Está todo mundo longe de mim. Ô glória, ô terra. Vamos ler 15 minutos só. Vamos ler. Deixe clarear a mente. Isto aqui não foi escrito hoje de manhã pelo Ministério da Saúde não, tá? Vocês entendem isso? Quando escreveram isto aqui, alguns desses livros foram escritos até depois da crucificação, mas os eventos se reportam para antes da cruz. Tem um aí que não gosta de mim porque ele diz: você ensina tudo errado. Eu sou professor da escola bíblica dominical. Quá, quá. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Então, o evento aqui de Mateus se refere depois da cruz ou antes da cruz? Mesmo que tenha sido escrito depois da cruz, o evento se reporta antes da cruz. Então, portanto, o que está registrado aqui ainda estava na lei de Moisés. Entendeu, professor da escola bíblica dominical? Entendeu, doutor? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Pode parar. Quem é que eles estavam? Os discípulos estavam pedindo um sinal da vinda de quem? De Jesus de Nazaré. Quem é que haveria de vir? Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Eles estavam esperando a vinda de quem? Dele. Ele não disse qual vai ser o sinal da tua vinda quando você ressuscitar. Outra pergunta que eu faço nesse evento aqui: a igreja de Cristo está aqui? Não é que só existia sinagoga? Lá em Antioquia, pela primeira vez é que eles foram chamados de cristãos. Esses discípulos aqui viviam a graça de Cristo? Não, eles pregavam a lei. Você entende? A mente, como é que vai iluminando? Então Pedro e os discípulos perguntaram quando esse Jesus, o de Nazaré, que andava lá em Jerusalém, era ele que viria de voltar para julgar Israel. Ele dizia: a vinda do Filho do Homem tinha um nome, era Jesus de Nazaré.
Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Faz um favor para mim, coloca 1 e 2, porque quando ele diz sucederão algumas coisas, o contexto mostra que algumas coisas iam acontecer antes da sua vinda. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2: Ele, porém, Jesus, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o templo antes de Jesus vir, esse Jesus de Nazaré, o que é que iria cair? O templo. Pedra sobre pedra. A pergunta que eu faço é: o templo está de pé? O templo caiu no ano 70. Mas estão dizendo aí que vão fazer o terceiro. Pode fazer o quarto, que fizeram lá no Brás, só não tem respaldo bíblico. O respaldo bíblico é que o templo de Deus somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Pode fazer 500 aí, mas não é o dele, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, o templo do Espírito Santo. E então Pedro me perguntou quando que iria suceder isto aqui, e quais seriam os sinais da sua vinda. 3, nós já lemos, e 4. E ele lhes respondeu. Então o que é que ele vai responder aqui? Quais seriam os sinais? Não é isso? Quando as coisas se sucederiam que ele iria vir. Vamos ler. E ele lhes respondeu para os pastores, para os bispos ou para os discípulos que estavam com ele? Vede, que ninguém vos engane. 5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esta palavra Cristo quer dizer ungido, Christos, os ungidos, o Messias. 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas isso é o fim. Segura isso aí. Isto aqui ele está falando para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Defesa, ou ele está falando com os discípulos? Como é que os pastores pegam isto aqui a qualquer acontecimento e diz, Jesus disse, mas disse quem? Defesa nacional, geopolítica, estratégia militar e muito mais. A coluna Jogos de Guerra, do jornal Gazeta do Povo, é o melhor lugar para você acompanhar análises feitas por quem entende do assunto. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong, e serei o novo comentarista do programa Jogos de Guerra. Você pode acompanhar o programa ao vivo no YouTube da Gazeta do Povo, todas as quintas às 21 horas, horário de Brasília. E lembre-se, esse programa é patrocinado pelos assinantes da Gazeta do Povo. Clique no link deste vídeo, aproveite a promoção e venha fazer parte da comunidade que conta com o melhor time de colunistas do Brasil. Forte abraço. Você precisa conhecer armários aramados. Eles fazem toda a diferença para seu quarto ou até mesmo seu closet. Aproveita que é por tempo limitado. Armários e closets aramados com até 40% de desconto.
todas as guerras que acontecem. Eles pegam Mateus 24:6 e dizem, aí está escrito. Ué, está escrito. Quantas guerras já houve? Terceira Guerra Mundial, disseram, Jesus está voltando, porque é a guerra. No Ebola, Jesus está voltando. Na gripe do frango, Jesus estava voltando também. Na gripe suína, Jesus estava voltando. Na AIDS, que matou milhões no mundo inteiro, Jesus estava jogando as prostitutas e os homossexuais. Gente, é fábrica de Jesus, gente. Como é que é esse negócio aí? Jesus vai e vem, vai e vem, vai e vem. Agora está o coronavírus, Jesus está vindo de novo. Aí a cura chegou na China, aí na China ele não vem mais. Pode parar. E certamente, olha meu amado, olha. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém tudo isto é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, inclusive muitos deles, Bar Jesus, muitos lá, e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Segura aí. Abençoado. O contexto aqui era da tribulação que a igreja do primeiro pacto iria passar. Então quem perseverasse até o fim seria salvo daquela tribulação. Porque preste atenção, salvação não é por perseverança, salvação é por graça. Então quando ele disse será salvo, será livre, terá escape, terá livramento e não salvação eterna. Eles falam tanto de exegese, estou até aprendendo a falar, que na verdade é herezege, 14. E será pregado o evangelho da graça. Este está falando com os discípulos. Paulo não está nem ali. Lembra, eles estão sentados no Monte da Oliveira. E será pregado por eles, que era o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, a Paulo da incircuncisão, e continua sendo pregado até hoje. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo de então, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim, a consumação daquele século. Aquele século, aquela geração ia se consumar. Versículo 15. Quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Qual foi a profecia de Daniel? Que Jerusalém seria assolada, destruída. O lugar santo aqui se refere a onde? Lá no templo em Jerusalém. E tem templo em Jerusalém para que esta passagem se aconteça? Não. Quando é que teve? No ano 70, quando ele caiu. Versículo 16. Então os que estiverem na França, na Itália piorou. Se as pessoas já não querem ficar no Brasil, tu imagine na Itália. O evento era lá na Judéia, lá em Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 17. Não, volta 16. Se esse evento aqui fosse o fim da humanidade, de que adiantar sair da Judéia e ir para o monte?
Se fosse o fim da humanidade. É um beco sem saída. Vou para onde? É o fim. Só que não era o fim da humanidade, era o fim da Judéia, o fim da Jerusalém. Depois ele diz no versículo 17: quem estiver sobeirado não desça tirar de casa coisa alguma. 18: e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. 19: ai das que estiverem grávidas da que amamentam naqueles dias. 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Segura de novo. Por quê? Porque no sábado, Jesus não pode vir no sábado. Não, o abençoado me disse: Jesus no sábado não pode vir, senão a gente vai fugir para onde? Alô, abençoado, como o evento era para os judeus, e no sábado os judeus não poderiam sair e ir para lugar nenhum, nem varrer a casa. Então, se ele viesse no sábado, não tinha como fugir da Judéia para os montes. Então este era um evento para os judeus que guardavam o sábado. Então ele disse: vocês orem para que a vinda, o juízo dele não aconteça no sábado, senão vocês não podem sair da casa para a Judéia, para os montes. Pois ele diz no versículo 21: porque nesse tempo, quando isto acontecer, preste bastante atenção. Alô, professor da escola dominical, você que diz que não gosta de mim, mas está aí, ó, de quarentena no Geraldo. Assei você. Assou. Geraldo te assou. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então nesse tempo aqui, quando acontecesse essa tribulação, haveria outra? Vamos ler 22. Tem um tempo, todo mundo de quarentena, ninguém vai sair de casa. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, hein, vovô. Não sai não, que eu estou de olho em tu, hein. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 23. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vô-lo tenho predito, e os discípulos tudo olhando. 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Cristo ressuscitado. Como não? Como não? Ué, a igreja está esperando quem vir? Quem? Não, exato, mas foi o que ele disse aos judeus. E nós servimos ao Filho. O Filho do Homem tinha um nome. Qual era? Jesus de Nazaré. Quem aí pela internet serve a Jesus de Nazaré, diga amém. Nós pertencemos, meu irmão, ao Cristo ressuscitado. Nós não estamos esperando o Filho do Homem. O Filho do Homem veio para julgar a Israel. O juízo começou lá no templo de Jerusalém. Ele usou a espada do general Tito, como era próprio aos judeus acontecer. Deus usou a Babilônia, Egito, usou a espada de Ciro, e iria, naquele momento ali da história, iria usar a espada de general Tito, que entrou dentro do templo, conforme pregou Paulo em 2 Tessalonicenses. O filho da perdição era o general Tito, que entrou no templo lá em Jerusalém.
Aqui diz que quem ia vir era o Filho do Homem, não é o Cristo ressuscitado de quem a igreja pertence. Depois ele diz no versículo de número 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Olha, eu já expliquei isso aqui, tem um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Isso aqui diz respeito às autoridades da época. Quando ele diz, na tribulação daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a claridade, diz respeito aos governantes da época. Tu te lembras quando Deus disse a José em sonho: o sol e a lua vai se curvar perante você? Você viu o sol se curvar perante José? Você viu a lua se curvar perante José? Quem era o sol e a lua na linguagem judaica? Os seus pais que governavam a sua vida. Era uma linguagem de figura. E os professores da escola dominical estão esperando o sol ficar escuro. Meu amado, se o sol ficar escuro, Deus vai ficar escuro, porque o salmista diz que o Senhor nosso Deus é um sol. E o senhor aprende isso como? Coisando, na quarentena. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Eu espirro em você, hein? 30. Então aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Também tem um vídeo falando sobre isso. Ele virá sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens significava juízo, julgamento, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande cor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos que estavam vivendo aquele momento dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. 33. Assim também vós quem? Assim também vós, quando virdes, eles iriam ver, estavam vivendo lá. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que estáis próximos às portas. E agora, aí, vou ler daqui, 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso. A pergunta que eu faço é: Jesus mentiu? Ele não disse que tudo aquilo que ele disse ali iria acontecer nesta geração ou naquela? Então, o ano em que isso está acontecendo, porque ele não tinha sido crucificado ainda, mais ou menos o ano 60, ele morreu com 33 anos, mais ou menos o ano 30, correto? Se ele morreu com 33, vamos supor que seja de 30 a 32. Tudo este acontecimento deveria acontecer dentro daquela geração, correto? Pedro viveu nesta geração aqui? Viveu. Então o que Pedro estava pregando era que tudo aquilo que está nas cartas de Pedro está referindo a esta geração. Paulo viveu também nesta geração aqui? Viveu. Paulo morreu no ano 68. Então quando Paulo falava da vinda, está se referindo também a
esta geração também, Como é que ele ia dizer que iria vir naquela geração e Paulo dizendo que ia vir nesta? Está em conflito. Mas é que Paulo também está vivendo nesta, Tiago também nesta, João também nesta. E quando você vê as epístolas desses homens dizendo que Jesus vai vir, eles estão certos, ia vir na geração deles. Ou você tem alguma epístola aí que foi escrita depois do ano 70? Todas as epístolas que tem falando da vinda estão dentro desta geração, escrita no ano 63, 65, 66, 67. Quem foi que escreveu uma outra epístola depois do ano 70? Jerônimo, um dos pais da igreja, disse que o Apocalipse foi escrita no ano 95. Apocalipse 11, para terminar, versículo 1. Foi-me dado. Apocalipse é João, que está na ilha de Patmos, e um dos pais da igreja cheirando. É assim que se chamam, pais da igreja, tá? Que eles não foram pais de nada. Pai da igreja é Cristo. Este é João na ilha de Patmos, colocado lá por Nero. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Segura aí. Se o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95, que santuário é esse que ele está medindo? De 70 para cá, o santuário somos nós. Estava medindo você? Porque o santuário de Deus é quem aqui diga ui. São vocês. Estava medindo você? Estava medindo a Catedral de Roma? Estava medindo a Catedral lá do Brás? Este era o templo em Jerusalém que ele está medindo. Se este livro foi escrito em 95, que templo é esse? Hein, doutor? Como é que Nero ia colocar João na ilha de Patmos? Ele vendo todo aquele acontecimento, ele iria ficar quietinho e só iria escrever os acontecimentos em Roma, pessoas morrendo, cortadas, templo saqueado, caindo, e ele só iria escrever no ano 95. Hein, doutor? Hein? Jesus de Nazaré não vai voltar. Hitler matou vários judeus, gritaram: Jesus está voltando. A peste suína acabou com várias pessoas, Jesus está voltando. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, está sentado no trono do universo e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. E hoje o seu santuário não são os templos feitos por mãos de homens, somos nós, o santuário do Deus vivo. Paulo declarou e declaro eu: não vivo eu, mas Cristo vive em nós. Ele já voltou e mora em mim e mora em você. Você recebe, diga glória a Deus. Vamos dar um lindo aplauso. Vamos. As coisas que estão, tem muita coisa coisada. Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí do Facebook. Bem-vindos sejam todos os meus irmãos no YouTube. Deixa eu dizer, esses irmãos aí legalistas que caem de paraquedas, meus amados, não chora não quando eu tirar a dedela. Chora não, filho. Faz coenhen não, fica quietinho, deixa eu bater devagarzinho no bumbum, fica quietinho, chora não. Vocês já berraram muito, já enganaram muito, já botaram muito medo no povo. Aí quando você vê a revelação da graça de Deus bater em vocês, vocês ficam aí, coenhen,
Ué, não vou botar a dedela de volta não, filho. Chora não. Bom, o tema da nossa mensagem é o rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão. É conhecido como a parábola do rico e do Lázaro. Vamos ver no livro histórico Máscaras. Quando nós entramos no território da lei, nós usamos máscara, porque andar por aqui é fardo, é penoso. Olha o que diz Lucas, e esta parábola só Lucas escreveu. Olha o que diz Lucas, capítulo 16, eu vou ler no versículo 22 até o 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, e estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa e poderosa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã empurra mais um pouco essa espada, para que nós possamos sair daqui alimentados, instruídos e crescendo na graça e no conhecimento. Para isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Esta passagem que nós lemos é usada pelo sistema religioso, e o sistema religioso quer colocar medo. A igreja evangélica se alimenta do medo. Se não tiver medo, a igreja evangélica não sobrevive. Haja visto que grande parte das pessoas que não vivem o evangelho de Cristo estão dentro das igrejas com medo de quê? Do diabo e do inferno. E um homem me disse assim: mas o senhor já tirou o diabo, o senhor agora tira o inferno. As pessoas vão se reunir para fazer o quê? O que sempre deveria, exaltar a Cristo. Se eu vou a um lugar com medo do diabo, não, que se eu não for, eu posso ir para o inferno. Alô, fia, não adianta correr, todos vocês vão para o inferno. Pode se esquivar dali, pode se esquivar, pode fazer uma ginástica, pode tomar um ômega 3, pode comer só salada, todos vocês vão morrer, todos vocês vão para a sepultura. Inferno quer dizer sepultura. Alô, professores da escola dominical, ei, alô, é que eles estão longe demais, eu não consigo ver. Sei, alô, bacharel e doutores da igreja, ensina ao povo que Sheol quer dizer sepultura. Mas se então não existe o inferno como lugar espiritual, para onde vai então quem morre sem Deus? Aguarde as próximas aulas, vamos chegar lá. Antes de contar esta história, que alguns chamam de parábola, e como tem nome próprio, Jesus está contando uma história. Antes de contar essa história, Jesus também contou a parábola do administrador infiel. Então, se levarmos esta história de forma literal ao pé da letra, vamos ter que levar a outra também. Vamos ler um trecho da outra.
Lucas 16, 8 ao 13. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quem é que está contando isso aqui? Jesus. Então Jesus está contando esta parábola aqui, que o Senhor daquele homem elogiou o homem por um homem ser infiel. Se eu pegar tudo ao pé da letra, então roubar é motivo de elogio. Versículo 9. E eu vos recomendo, Jesus agora, o administrador elogiou o homem por ter se portado atiladamente. Jesus volta para ele e diz: e eu vos recomendo. Então vamos ver a recomendação de Jesus nos dias da sua carne para os ouvintes dele lá, que ele não está falando comigo nem com você. Aprenda isto. Tem um público-alvo disso aqui, já vou te mostrar. E eu vos recomendo. Recomenda a quem? Já vou te mostrar. E eu vos recomendo, 2 pontos. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Olha o que Jesus está recomendando. Então, antes de estar aqui no território com Cristo, eu assaltei um banco. Eu devo pegar todo esse dinheiro roubado e fazer amigos, porque essa riqueza é de origem iníqua. Então eu devo pegar todo esse dinheiro e fazer um monte de amizade. Em outras línguas atuais, eu devo comprar amizades. Quem é que está mandando fazer isso? Jesus. Vamos pegar isso ao pé da letra? É porque se pegar a parábola, a história lá de Lázaro, isso aqui também tem que ser aplicado. Correto ou não correto? Está no mesmo capítulo. Está dentro do mesmo contexto. Eles falam tanto de hermenêutica. Eles falam tanto de exegese. Heresiese. Então a heresiese tem que avaliar também um contexto. Porque ele está contando uma história, conta essa. Aliás, contou várias, né? Mas essa está no mesmo ritmo das outras. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, quando acabar as riquezas roubadas que eu roubei, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Pode parar. Mas isso faz sentido? Então quer dizer que eu vou comprar amizades para que eu entre no mesmo local que as pessoas foram lá nos tabernáculos eternos. Então a salvação neste caso aqui foi uma negociata. É verdade. E aí, vamos aplicar isto? Quem é que está falando isso? Não é o mesmo que contou a história do Lázaro e do rico? Então, se o sistema diz que o inferno existe porque Jesus contou aquela história lá, existe também um céu negociado com riquezas ilícitas. E o Senhor aprende isso como? Coisando. Vou trabalhando, virando o meu concreto, embolsando a minha parede, e o Espírito Santo vai dizendo: Geraldo, eles não sabem de nada, eles querem colocar medo na igreja. Eles querem o povo sob o domínio dele. Eu vim libertar o homem, eu vim tirar o jugo, eu vim tirar o fardo. Eu vim para que eles tenham vida e vida com abundância. Prega texto e o contexto e acaba com esses ladrões. Dez. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. 11. Se pois não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? 13. Ninguém pode servir a dois senhores. Você está entendendo? Que Jesus está tratando com alguém acerca de dinheiro, de riqueza, de avareza. Você começa a perceber isso, que o diálogo aqui com alguém, e eu vou te mostrar quem é,
está gerando em cima de dinheiro, de infidelidade, de riqueza. O homem lá era um administrador muito rico. Você consegue entender que o diálogo de Jesus com alguém está relacionado a isso? Pelo texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. 14. Quem? Mente de Cristo ativada aí. Quem está ouvindo ambas as parábolas? Quem é fariseu aqui, diga oi. Os fariseus eram ricos, avarentos, donos, achavam-se donos do favor divino, ferrenhos seguidores da lei de Moisés, dizimavam, jejuavam, e a sua oração era de si para si mesmo. É este grupo de pessoas que Jesus usa a parábola do administrador infiel e a história do rico e do Lázaro para dar uma lição de moral neles, que a riqueza do homem não constitui no bem que ele possui. Jesus está dando uma aula nos fariseus que eram avarentos. Diz que ouviam tudo isso e ridicularizavam a Cristo. Então Jesus está ali pregando essas histórias, a do administrador infiel e a do Lázaro, para a igreja? Não. Está pregando para os fariseus. E o versículo de número 15, tem o 15? Tem o 15? Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Então Paulo está quebrando. Jesus está sentado contando essas parábolas para os fariseus, que eram avarentos, repito, não querendo ser prolixo, eram donos se achavam donos do favor divino. Primeiro, antes de entrarmos lá agora na história do rico e do Lázaro, eu quero agradecer ao rabino Simon, com um nome estranho. Muito obrigado pelas suas orientações, pelo seu carinho e cuidado com a minha vida. É importante lembrar que uma parábola tem como caráter, na sua narrativa, a transmitir uma lição moral e nunca uma doutrina de regra de conduta e fé. É verdade. Se você pega uma parábola ou uma história e aplica isto como doutrina na tua vida, você está fora do que se chama Evangelho de Cristo. A parábola, ela tem a intenção de um ensino moral. Não é uma doutrina. Doutrina são as epístolas de Paulo para a igreja do Cristo ressuscitado. Então tem muita gente pegando a história do rico e do Lázaro e criando uma doutrina de sentença para o inferno. Ué, se não tem o inferno, como é que Lázaro estava, o rico estava lá no inferno? Hein? Está fazendo disso uma doutrina? A pessoa não dá dízimo, você usa o rico no inferno. A pessoa dá dízimo, você usa ela, o Lázaro. É uma história. Então, para dar essa lição aos seus ouvintes, opositores, e na maioria fariseus e saduceus, Jesus usava a escritura da sua época. Atenção total. Jesus não usava esta Bíblia.
Esta Bíblia é uma adaptação de Constantino e de Roma. Essa não é a Bíblia que Jesus usava. Quem usa essa Bíblia é o crente. Os da graça também usam apenas para desconstruir o que foi implantado em nós. Porque o povo da graça de Deus, a Bíblia, está na mente e escrita da onde ninguém vai adulterar. Jesus nos dias de sua... deixa eu aguçar um pouco os meus irmãos. Jesus, nos dias que estava lá com os fariseus não o chamavam de Jesus. O seu nome era Yahshua, ou alguns chamam de Yeshua, outros chamam de Yahshua. Esse era o nome. Jesus não usava essa Bíblia, ele não tinha isto. Isto aqui é uma deturpação de Roma, adulterada, para que Constantino prevalecesse como o primeiro Papa. E conseguiu, porque a igreja não anda segundo o Evangelho, anda segundo isto aqui. É verdade. E isto foi criado para aprisionar. As adulterações aqui são grandiosas, mas como está aqui, o povo é guiado por isso. Eu tenho que hoje, na minha geração, fazer como Paulo, me fazendo dos da lei para libertar os da lei, me fazendo como sábio para libertar os sábios, até as pessoas entenderem que hoje nós somos a carta escrita de Cristo. Então, se Jesus não usava esta, Jesus usava qual? Jesus usava as escrituras da sua época, que é conhecida como a Bíblia ortodoxa. No confronto do seu dia a dia com os fariseus, Jesus constantemente usava a Bíblia ortodoxa, a Bíblia que os judeus usam. Ele usou, quando falou que o espírito imundo sai da vida do homem, ele usou o livro de Tobias. Azazel, que era um bode que era sacrificado e ia ao deserto, levando, segundo a tradição e costume judaico, os espíritos dos enfermos. Aquele bode, Azazel, era sacrificado, morria até cair do abismo. Então ele usava o livro de Tobias para dizer: o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos. Era que Azazel, o bode preto, andava pelos desertos. No endemoniado gadareno, Jesus usou o primeiro livro de Macabeus, quando Antíoco Epifânio entrou no templo lá em Jerusalém e sacrificou porcos, trazendo abominação para os judeus. Mas a igreja nunca me ensinou isso. Foi preciso um burro da 4ª série ter que ensinar a história dos judeus para eles. Então, o que é que está acontecendo no livro, aqui na passagem de Rick e Lázaro? Jesus está usando o 4º livro dos Macabeus, aonde o autor acreditava na imortalidade da alma e do corpo. E segundo uma lenda judaica, os fariseus em especial achavam que quando morresse, Abraão estaria esperando eles lá no céu. E como é que os crentes engolem isto? Então Abraão está vivo lá no céu me aguardando. É isso? Como é que você quer seguir a parábola do rico e o Lázaro para justificar o inferno? Isso era uma lenda. Que o 4º livro de Macabeus, se quiser depois pesquisa no Wikipedia, acreditava-se, o autor, que quando uma pessoa morria, ele acreditava que ficava imortal lá no céu, o corpo dele, assim do jeito que está aqui, a alma
tanto no inferno, no Sheol, na sepultura, quanto no céu. E quem é que recebia o corpo da pessoa que morria no céu? Segundo o 4º livro de Macabeus, da Bíblia ortodoxa, Abraão. Dá-se o nome entre os judeus, obrigado rabino, dá-se o nome de seio de Abraão. Jesus está usando uma tradição dos fariseus, porque os saduceus não acreditam em ressurreição, nem na imortalidade da alma, mas os fariseus sim. Então Jesus está usando uma tradução deles para dar uma lição de moral neles. Jesus era expert em fazer isso. Paulo era expert em fazer isso. Eu estou sendo expert em fazer isso, usando o que o sistema acredita para desacreditá-los do que eles acreditam não é uma veracidade da parte de Deus. Ora, se tomarmos essa história do rico e do Lázaro de forma literal, teríamos sérios problemas com as demais passagens bíblicas. Primeiro, teríamos que admitir que o céu e o inferno é próximo, a ponto de os seus habitantes se falarem ou se verem. Que diz Lucas 16:23. No inferno, vamos supor que aqui é um local de chamas. Já te disse que isto é uma lenda, uma tradição judaica do 4º livro de Macabeus. Jesus está usando essa mesma história para dar uma lição de moral neles. Vamos supor que isto aqui é literal, é uma verdade que a igreja hoje vive. Vamos lá. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos. Pode parar. Então, a igreja acredita, segundo essa passagem, que alguém vai para o inferno, ele tem olhos. E a terra não comeu? Não. Segundo a igreja, baseado nisso aqui, o cara morreu. E quando foi para o inferno, ele foi com o olho dele marrom azul. Azul caneta. Azul caneta. Caneta azul. Se essa passagem for literal, teremos que admitir que uma pessoa, quando ela vai para o inferno, ela vai com seus olhos. Alô! E do inferno é capaz de ver o céu. Olha lá! E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, segundo a tradição evangélica, isto é uma verdade. E sendo uma verdade, uma pessoa no inferno pode ver Abraão ou quem está lá. Correto ou não correto? Como ficaria a situação de uma mãe que foi salva e o filho foi para o inferno? E a mãe vendo seu filho queimar no inferno, o céu não seria um local de gozo, porque tem essa possibilidade aqui de ver o sofrimento um do outro. Correto ou não correto? É verdade. E o Senhor consegue essa clareza como? Deixa eu explicar. Como eu não vivo do teu bolso, como eu tenho o meu trabalho, como eu sou um homem que sempre procurei fazer as minhas coisas honestas, eu rasgo o verbo, porque isto é uma verdade. É verdade. Não, vamos, isso é uma verdade, eu tô frito. Porque titia Amélia foi pro inferno, que vocês dizem aí, mas eu tô frito não ela, porque eu vou ficar lá do céu e vou falar, bem feito, me colocava para orar em cima do milho, queima Satanás! Amado, alô, isso é possível acontecer isso, gente? Deus iria preparar um local desse, gente? Oh, gente linda, por favor, gente. Você acha mesmo que Deus ia fazer um local próximo um do outro, aonde o filho daquela mulher foi cravado de bala, levou um tiro no zóio e está lá no inferno assim, mamãe? Você não está vendo que isso aqui tem um outro caráter que eu vou te mostrar daqui a pouco? Jesus está usando uma lenda, uma cultura que os fariseus, é os fariseus que estão ouvindo isso.
Eles que acreditavam nisto, acreditavam na imortalidade da alma e do corpo e não do espírito. Então nós teríamos sério problema com isso. Porque olha o que diz no versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Parou de novo. Que brincadeira é essa? Então Lázaro está vivo lá no céu, bebendo água e de coco. É porque no céu não vai beber água da cidade, né? Com cloriforme, né? Eu não acredito, né? Se é rio de água limpa, meu irmão, no mínimo água de coco. Não, mas como é que eu fui acreditar nisso de uma forma tão banal? Amado, quando você morre, esta carne vai ao túmulo. Acabou. Quer fazer alguma coisa por mim? Faça em vida, que depois que eu morrer nunca mais você vai ver esse negão não, meu irmão. Já era. Traz pudim, traz bananada, traz Maria mole, traz quissuco, aproveita, me deixa um tocinho. As pessoas pensam que vai me encontrar lá no céu e vai dizer: Geraldo, molha a ponta do dedo aí na água de coco. Meu amado, é possível isto? É possível Lázaro, depois de morto, molhar o dedo na ponta. Olha. Espera que eu vou molhar o dedo aqui. E vou aí. Ai, tá queimando aqui. Isso é uma história, gente. Uma lenda. Se isso pode ser real. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Parou de novo. E o cara está no inferno com olho, com língua. A vida carnal continuou, então. Tanto no inferno, tanto quem estava no céu. Consegue entender? Se é tão fácil assim, por que nunca pregaram isso? Mostra essa passagem, diz aqui, ó, tá vendo aqui? Lázaro era dizimista, vinha para a igreja, não faltava um culto, tocava na banda, fazia corrente, fazia campanha, limpava o sapato do pastor, foi para o céu. E Lázaro era rebelde, passava na frente do pastor, não tomava ceia, quando morreu foi para o inferno lá, e acabou. Mas não examina, ponto, vírgula, detalhes. Como, meu amado, que uma pessoa vai morrer e vai para o céu beber água? Se não estivesse bebendo, estava perto. Se não estivesse perto, poderia tocar, porque Lázaro pediu para tocar. Olha, e me refresco a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí se pregam nesse detalhe de chama. Olha o que diz o versículo de número 25. Disse, porém, Abraão: Filho, pode parar? Abraão chamou ele de quê? Ué, mas o filho de Abraão são os eleitos salvos. O que ele está fazendo lá? Porque é uma história, tem um outro caráter. Porque o filho de Abraão, a descendência de Abraão, toda ela é salva. Tu te lembras quando ele entrou lá na casa do homem e disse: desce, Zaqueu, porque hoje chegou a salvação na tua casa, porque este também é filho de Abraão. Se é filho de Abraão, todos estão debaixo da cobertura, todos estão salvos, e uma vez salvo em Cristo, salvos para sempre. O senhor, quando lê, o senhor vai pegando detalhe por detalhe. Claro, o sistema criou isso aí, de inferno, de fogo, de tudo. Depois ele diz: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. Então, a primeira coisa a reparar nessa passagem: se nós levarmos isso de forma literal, o homem, quando morre,
Ele vai com teu corpo inteiro, com olho, boca, sede, as suas emoções. Era nisso que os fariseus acreditavam, na imortalidade da alma, das emoções e na imortalidade do corpo físico, que é o que esse homem apresenta lá. Correto ou não correto? Porque o que é a alma? As almas são as emoções, é o gosto, é a sede, é a poesia, é o desejo. E eles acreditavam o quê? Que quando ele morresse, ele ia com todos esses desejos, ou para o céu ou para o inferno. Além disso, acreditava na imortalidade do corpo, na vida após a morte, na vida terrena. Que é isso que está tratando o relato ali. Então, se levarmos em consideração isto aqui, vamos ter que acreditar que quando eu tombar aqui, eu já apareço ou no céu ou no inferno, de terno e gravata, mas com a barriga cheia de cuscuz. Segundo ponto é que a vida física teria continuidade e não a vida espiritual. Se esta passagem, se esta história é uma história real, aonde está a vida espiritual nesse texto? Não tem. Ali tem só a vida física. Lázaro continuou vivo lá em cima. O rico continuou com sede, com fome, em tormentos, sentindo dor. Abraão está vivo lá em cima. E se Abraão está vivo Jacó. Se Abraão está vivo lá em cima, está vivo também Isaac. Está José. Está a tribo de Nafita ali. Se está a tribo de Nafita ali, tem que ter pão para essa gente. Então a vida continua lá. Que sentido faria isso? Estariam feridos, cortados? Estariam com o mesmo corpo? Porque ali o rico reconhece Lázaro. Ele não está com o corpo glorificado. Ele está com o mesmo corpo terreno. Sim ou não? Sim. Ele reconhece Abraão. Abraão não está com o corpo glorificado. Ele está com o mesmo corpo, porque ele vê Abraão. E o rico está deformado, queimado? Não, Abraão reconheceu ele também. Aonde está a realidade dos fatos aqui? Então isso, por si só, já iria criar uma controvérsia dentro do antigo pacto e dentro de todas as escrituras. Porque olha o que diz Jó 14:10, olha aí. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Não, calma, Jó. Pergunta os crentes da igreja. Vão dizer que um está no inferno e o outro está no seio de Abraão. Mas olha o que disse o 11. Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca. 12. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do céu. O que o rico estava fazendo lá? Contrariando esta passagem, dizendo que esta passagem da Bíblia não merece credibilidade, é uma mentira e que nós aqui estamos sendo guiados por isso. Aonde está a verdade dos fatos? Numa história contada por Jesus no 4º livro dos Macabeus, que nem tem na igreja dos crentes, ou nesta passagem bíblica? Porque aqui diz que os mortos, volta o 11, com mais, volta o 10, volta o 9, brincadeira. O homem, porém, morre. Vamos dizer o rico. O rico, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? 11. Como as águas do lago se evaporam e o rio esgota e seca. 12. Assim também o homem, igual a água que se evapora e o rio que seca. Acabou. Assim o homem se deita e não se levanta. Será então que Jesus está contrariando esta passagem da Bíblia?
Será que isto aqui é uma mentira? E que Jesus estava dizendo que o homem morre e se levanta assim? Alguma coisa foge. A conta não fecha então. Porque ele diz que assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existir o céu não acordará, nem será despertado do seu sono. Ou o céu acabou, não existe mais? Porque eu olho daqui e vejo ele lá. Enquanto ele estiver lá, o homem não pode se levantar. E o que é que ele estava fazendo lá no céu e o outro no inferno? Então é uma passagem real. Salmos 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, também diz isso, olha lá. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. 5, pois na morte... Quê? Oi? Não, isso é heresia, isso é Geraldo, eu não aceito. Eu preguei a passagem do rico e o Lázaro a vida inteira, agora vem Geraldo mostrando essas passagens. Não, isso é heresia, isso é do inferno, ele é coisa ruim, ele é pombagira. Ó, chama pombagira não, meu amado. Confunde as coisas não, meu amado, que eu vou aí, hein? Pois na morte não há recordação de ti, e no inferno, no Seol, no sepulcro, quem te louvará? Tem lembrança ou não tem? Ali diz que não. Salmos 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem aos que descem ao inferno, à região inferiores, ao Sheol, ao Hades. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5, olha aí. Para aquele que está entre... Não vou botar chupeta. Você é legalista do YouTube? Não vou colocar chupeta de volta não. Vou tirar a chupeta. Vou tirar a dedela. Chora não. Deixa eu bater num bumbum de leve. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, se levarmos em consideração que o rico e o Lázaro estão conversando um com o outro, vendo um ao outro, um com sede com as suas emoções, vamos contrariar todas essas passagens da Bíblia. E o sábio diz algo interessante no versículo de número 10. Coloca para mim, por favor, Miguel lindo sem demônio. Olha aí. Também não vamos marretar o homem, né? Olha o que disse o sábio. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vai, eles dizem que não vão não. Eles dizem que não vão não. Vai pro além mesmo. Todos vocês, eu vou. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. E o que o rico estava então fazendo? Se não há nada disso, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria nenhuma. O que o rico então estava? E o que o Lázaro estava lá? Então, se levarmos em consideração que Abraão está vivo, o Lázaro está vivo no céu, e o rico vivo também no inferno, chamado pelos crentes, todas essas passagens tem que entregar a Sandra de Sá para ela fazer, sabe o quê? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. E joga fora no lixo. E joga fora no lixo. Eles brincaram muito tempo. Comigo?
E o medo que eu tinha de ir para o inferno, ver titia Amélia e falar: titia Amélia, há quanto tempo a gente não se vê? Mas a verdade é, acredite, eu gosto muito de você. Molha a ponta do dedo na água e me refresque. Quando eu descobri, eu disse: ufa! Não existe isso, meu amado. Olha o que Jesus disse em João 3, versículo 12 e 13. Olha aí. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, Abraão e Lázaro subiu ao céu. Como não, gente? Vocês leram aí que eles estavam lá no céu? Leram ou não leram? Leram. Mas agora sabe que aquilo era uma lenda judaica, uma tradição dos fariseus, em que o 4º livro de Macabeus, o seu autor, acreditava, que não é uma realidade, acreditava que o homem tinha a imortalidade da alma e do corpo. Mas a verdade é que o dono da igreja e as demais escrituras atestam que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Esse sim governa o céu, a terra, as nossas vidas e a tua vida. Ninguém quer dizer quem? Subiu ou não subiu? Só uma que acredita também na imortalidade. Meu irmão, não, só uma, meu irmão. Meu amado, se ninguém subiu ao céu, Jesus estava usando a Bíblia ortodoxa naquilo que eles acreditavam para dar uma lição de moral neles, para dizer que o reino dos céus não se conquista com dinheiro. Tanto é que Jesus usa a figura do rico numa metáfora ou numa analogia para os fariseus. Dá nome a Abraão, que eles acreditavam que Abraão recebia ele, como os católicos acreditam que São Pedro está arrumando a casa quando chove. E usando a figura do Lázaro, um ser desprezível, mendigo, para mostrar a eles que a riqueza de um homem não constitui no bem que possui, porque eles se achavam muito ricos, dono da riqueza divina. E Jesus usa essa história contada no 4º livro de Macabeus para mostrar a eles que riqueza não compra lugar no céu. Esse é o caráter da parábola. A história contada por Jesus estava exortando a eles, admoestando. Jesus sempre foi contra a teologia da prosperidade. Jesus sempre foi contra ao vil metal. Ele disse ao jovem rico: vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Ele dizia nas suas mensagens: reparta o teu pão com o faminto. Você recebeu de graça, dê de graça. As suas mensagens terrenas eram contra a avareza, era o apego ao vil metal. Ele dizia: vocês receberam de graça, dão de graça, não ajuntem tesouro na terra. Era esta uma das maiores mensagens do Jesus histórico. E agora ele está usando essa tradição, esta lenda judaica, para dar um tapa de pelica na cara daqueles homens que eram avarentos. Em Lucas capítulo 12, versículo 13, olha o que diz aí, ó. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que comparta comigo a herança. De novo assunto do dinheiro. Versículo 14, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem
não consiste na abundância dos bens que ele possui. E os fariseus acreditavam nisto. Quando eles subiam para orar, eles diziam: eu não sou como os demais homens roubadores, injustos. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu faço jejum 2, 3 vezes por semana. Eles se achavam o máximo do favor divino. E a mensagem de Jesus de Nazaré, como os judeus o chamavam, Yahushua, era contra isto. Ele disse: porque a vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele possui. 16, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico. Ele sempre usava esta expressão, homem rico, o administrador, dono de um campo, porque era assim que os fariseus se sentiam. Amado, a teologia da prosperidade é um câncer no meio evangélico. Vale quanto tem. E alguns deles começaram aí pregando contra, depois subiu para a cabeça, depois subiu para as nuvens, ficaram desmiolados, e hoje não tem ensino do evangelho. É toma lá, dá cá, traga o teu tudo, dê o seu tudo. Se Deus quisesse alguma coisa sua, você não tem nada para dar a Deus, tudo que você tem é dele. O que você tem para dar a Deus? Se você é propriedade dele, ele te comprou. Você é propriedade, você sabia disso? Você sabia que a tua casa, o teu óculos, você sabia que teu cabelo, você sabia que os teus lindos lábios, tudo é dele, meu amado, tudo. Você foi comprado. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. 18, e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei. Eu vou ler, meu amado, estou na unção. Vai me pegar não. Reconstruí-los-ei. Ô glória! É para glorificar de pé, igreja! Eu sou letra, mas eu falo, meu amado. Reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. 19, então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. 20, mas Deus lhe disse: louco, a vida de um homem não consiste no bem que ele possui. O favor divino não se adquire com dinheiro, com envelope cheio, com dízimo lotado, com carro zero lá fora, com os melhores ternos. O favor divino, a graça de Cristo foi dada aos eleitos desde antes da fundação do mundo. E quem recebeu essa graça da palma da mão do Pai, ninguém os arrebata. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória! E está aí um bando de pregadores ensinando o povo a ter conquista de Deus, se fazer, ensinando o povo a heresia da barganha espiritual.
Deus é dono de tudo. Ele disse a Moisés, e Paulo ensinou isso à igreja de Roma: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus dá a quem Ele quer, Ele tira de quem Ele quiser. Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é soberano, Ele é Deus sobre tudo. Só Ele é Rei, só Ele é Rei, só Ele é Rei. Diga glória a Deus. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Morre, fica tudo aí. Defende a tua posição na empresa, morre, outro ocupa o teu lugar, e você vai embora. Defende o teu status social, morre, vem outro e ocupa o teu lugar, e você vai embora. Defende isso, defende aquilo, defende os teus bens. O filho vende a troco de banana, fica uma briga entre família, e você vai embora. Louco, avarento, pensas que as coisas de Deus se conquistam com benefício financeiro. Uma igreja evangélica presa a mamão, avarentos, sanguessugas, ladrões, raça de víbora. O profeta os chamou de cães gulosos. Esta era a mensagem do rico e do Lázaro para aquele povo que se achava dono da riqueza divina. E segundo o que eles acreditavam, Jesus está dizendo: vocês acreditam na imortalidade? Pensam que são dono do favor divino? Este homem rico perdeu tudo, tinha tudo e pereceu. Não é que aquilo era real, era para ensinar aquele povo dos fariseus avarentos que a riqueza de um homem não consiste no bem que ele possui. Você pode não ter nada, mas você possui tudo, porque Ele escolheu você para viver a vida eterna. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? 21, assim, ó, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aonde estão os ricos para com Deus aqui? Diga glória a Deus. Esta era a lição. Este era o tapa na cara de pelica. Este era o chega pra lá. Esta é, não vem pra cima de mim. Usando o que eles acreditavam para dar uma lição de moral neles. Era esta também a mensagem de Paulo. 1 de Timóteo 6, 17 ao 19. Olha lá. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso que tapa na cara. Quer saber como economizar na sua conta de... Sabe o que a igreja apresenta como bênção? Quanto mais você tem, é porque mais Deus te abençoou. Está morando numa casa que tem goteira? Devorador está na tua vida. Está em desobediência com Deus. Deus está soltando a mão. Mas diante de Deus, você tem tudo e continua tendo um nome.
Você pode ter a maior riqueza, diante de Deus viverá em tormento e continuará sendo apenas um rico. Na parábola, o homem, depois de morto, continuou a ser apenas um rico. Mas Lázaro, depois de morto, na parábola, continuou para Deus sendo Lázaro, o amado. Não mudou o status, mudou a aquisição, mas diante de Deus ele sempre foi o mesmo.